A luz bruxuleante das velas dançava sobre a mesa, acentuando o brilho quase metálico dos talheres de prata. Eram facas, garfos e colheres que, naquela noite, pareciam mais instrumentos de tortura do que utensílios para um jantar romântico. Ricardo, um homem feito de sucesso e aço, sentiu o peso daquele brilho frio refletido em seus próprios olhos, uma hesitação que ele raramente permitia transparecer. A noite era meticulosamente orquestrada para impressionar Sofia, a mais recente conquista em sua coleção de relacionamentos efêmeros. Um restaurante exclusivo, a vista panorâmica da cidade cintilando lá embaixo, o vinho francês de safra rara. Cada detalhe gritava a opulência que ele havia construído com anos de trabalho implacável. Mas, por trás da fachada de confiança, Ricardo sentiu um desconforto crescente, uma sombra que teimava em obscurecer o brilho daquela noite perfeita. Ele observava Sofia, absorto em sua beleza calculada, a forma como ela manejava a taça de vinho com uma elegância ensaiada. Ela era a personificação do troféu que ele buscava, jovem, ambiciosa e deslumbrante. No entanto, enquanto ele admirava sua perfeição superficial, uma pontada de vazio ecoava em seu peito. Era uma sensação familiar, um lembrete constante de que, apesar de toda a riqueza e poder, algo essencial permanecia ausente. E então, ela surgiu. Não como uma miragem, nem como uma figura fantasmagórica do passado, mas como uma presença física e inegável. Vestida com o uniforme discreta do restaurante, a bandeja equilibrada com precisão em uma das mãos, lá estava Ana, sua ex-esposa. O passado que ele havia cuidadosamente trancado em um cofre de memórias esquecidas e rompendo na sua vida como um garçom inesperado. O tempo pareceu se contrair, a música ambiente se abafou e o mundo se reduziu àquele único ponto de foco. O rosto de Ana, agora mais maduro, com traços de cansaço que ele nunca havia notado antes. Mas, apesar das marcas do tempo, seus olhos ainda carregavam a mesma intensidade, a mesma chama que o havia atraído tantos anos atrás. E então, ele viu. A curva discreta sob o uniforme, a leve protuberância que denunciava uma gravidez. Um filho, o filho que ele nunca teve, o filho que ele, talvez, nunca mereceu. A bandeja em sua mão tremeu levemente, e uma gota de vinho tinto escapou de uma das taças, manchando a toalha de linho branco com um borrão carmesim. Era um presságio, um sinal de que aquela noite, meticulosamente planejada para o prazer, estava prestes a se transformar em um campo de batalha emocional. Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. A máscara de sofisticação que ele usava com tanta maestria começou a rachar, revelando o homem vulnerável e arrependido que ele havia se esforçado tanto para esconder. A presença de Ana ali, grávida, era um espelho implacável, refletindo as escolhas dolorosas que ele havia feito, os caminhos que ele havia abandonado em sua busca obsessiva pelo sucesso. Sofia, alheia ao turbilhão que se formava ao seu redor, continuava a tagarelar sobre seus planos de carreira, suas ambições de dominar o mundo dos negócios. Ricardo mal a ouvia. Seus pensamentos estavam presos em Ana, em seu sorriso gentil, em sua capacidade de amar incondicionalmente. Ele se lembrou dos sonhos que eles haviam compartilhado, da promessa de construir uma vida juntos, uma família. Promessas que ele havia quebrado em nome de um ideal vazio de poder e riqueza. O brilho dos talheres agora o cegava. Cada garfo, cada faca, um lembrete afiado de sua própria hipocrisia. Ele era um homem rico sim, mas à custa de sua felicidade, à custa do amor verdadeiro. E agora, o destino lhe oferecia uma visão amarga do que ele havia perdido, uma segunda chance que ele não sabia se merecia. A noite mal havia começado, mas Ricardo já sentia o peso do arrependimento esmagá-lo. Ele sabia, no fundo de sua alma, que aquela noite mudaria sua vida para sempre. A pergunta era, ele teria a coragem de confrontar seu passado, de abraçar o futuro incerto que se apresentava diante dele, ou se esconderia atrás da fachada de um milionário intocável, condenado a viver uma vida de luxo e solidão? A resposta, ele sabia, estava nos olhos de Ana. Ricardo sentiu um nó na garganta, a voz presa em um emaranhado de emoções conflitantes. A elegância estudada do restaurante, antes um símbolo de seu sucesso, agora o sufocava como uma camisa de força.
Sofia, ainda alheia à tempestade que se desenrolava, comentava sobre a qualidade do vinho, comparando-o às safras anteriores com uma precisão quase irritante. Ele a ouvia, mas suas palavras se perdiam em um labirinto de memórias, de arrependimentos e de oportunidades perdidas. Contudo, o destino, com sua ironia peculiar, parecia ter outros planos. A presença de Ana não era apenas uma lembrança dolorosa, mas um catalisador, uma força que obrigava a confrontar a realidade que ele havia construído. Não era apenas o passado que o assombrava, mas o futuro que se desenhava diante dele, um futuro onde a paternidade, a responsabilidade e o amor verdadeiro se apresentavam como escolhas inevitáveis. De súbito, um garçom esbarrou em sua cadeira, um incidente banal que, naquela noite, parecia carregado de significado. O leve tremor o despertou de seu torpor, trazendo-o de volta à realidade imediata. Sofia o olhou com uma expressão de leve irritação, esperando um pedido de desculpas que não veio. Ricardo, absorto em seus pensamentos, mal notou o incidente. A situação, no entanto, oferecia uma nova perspectiva. Imagine por um instante como as decisões tomadas em um piscar de olhos podem reverberar por toda uma vida. Ricardo, outrora um jovem ambicioso com sonhos de grandeza, havia trocado a estabilidade de um lar pela incerteza do sucesso. Agora, contemplava as consequências de suas escolhas, a solidão disfarçada de luxo, a ausência de um amor que o preenchesse por completo. Ademais, a gravidez de Ana adicionava uma camada de complexidade à equação. Não era apenas sobre o passado, sobre o relacionamento que havia se desfeito. Era sobre o futuro, sobre a vida que crescia em seu ventre, uma vida que, quer ele quisesse ou não, o conectaria a Ana para sempre. A paternidade, antes um conceito abstrato, agora se materializava em uma responsabilidade concreta, em um compromisso que ele não podia ignorar. Em contrapartida, a presença de Sofia, a personificação de seus ideais superficiais, se tornava cada vez mais incômoda. Sua beleza plástica, sua ambição calculada, sua falta de profundidade contrastavam drasticamente com a autenticidade e a vulnerabilidade que ele via nos olhos de Ana. Sofia era o espelho de seu sucesso material, mas Ana era o reflexo de sua alma. Agora, considere como isso se aplica quando confrontamos nossos próprios demônios. Ricardo, acostumado a controlar cada aspecto de sua vida, se via impotente diante da situação. Ele não podia comprar o perdão de Ana, não podia apagar o passado, não podia simplesmente ignorar a existência do filho que ela esperava. Ele precisava confrontar o homem que ele havia se tornado, aceitar suas falhas e tomar uma decisão que mudaria o rumo de sua vida. Entretanto, a noite ainda era jovem e as oportunidades, por mais tênues que fossem, ainda existiam. Ricardo tinha a chance de reescrever sua história, de se redimir de seus erros, de construir um futuro onde o amor, a família e a felicidade genuína prevalecessem sobre a busca incessante pelo sucesso. A escolha era dele e a responsabilidade, inevitavelmente, também. Neste ponto da jornada, onde a luz das velas teima em projetar sombras dançantes sobre as paredes da alma, percebemos que a opulência, por mais deslumbrante que seja, não consegue preencher o vazio deixado pelas escolhas que nos afastam do essencial. A sinfonia silenciosa dos arrependimentos, outrora abafada pelo ruído do sucesso, agora ressoa com uma clareza incômoda, revelando a fragilidade da armadura que construímos para nos proteger do mundo. Refletindo sobre este percurso até aqui, torna-se evidente que a busca incessante por um ideal de perfeição, materializada na figura de Sofia, nada mais é do que uma miragem no deserto da existência. Um oásis artificial que oferece alívio momentâneo, mas que se desfaz ao menor sinal de autenticidade. A verdadeira riqueza, descobrimos, reside na capacidade de reconhecer a beleza imperfeita do passado, de abraçar as cicatrizes que nos moldaram e de vislumbrar um futuro onde o amor e a compaixão se tornam os pilares da nossa construção pessoal. Ao entrelaçarmos os fios da narrativa, notamos que o reencontro com Ana não é um mero acaso, mas um convite do destino para reavaliarmos nossas prioridades. Uma oportunidade de transcender a superficialidade e mergulhar nas profundezas do ser, onde residem os valores que realmente importam. A gravidez, como uma semente germinando em terreno árido, simboliza a esperança de um novo começo,
a promessa de redenção e a possibilidade de construir um legado que transcenda a mera acumulação de bens materiais. Como um rio que serpenteia por entre montanhas, a vida nos conduz por caminhos tortuosos, repletos de desafios e incertezas. Mas, mesmo nos momentos mais sombrios, a chama da esperança persiste, guiando-nos em direção a um futuro onde a autenticidade, a honestidade e o amor incondicional se tornam os faróis que iluminam o nosso caminho. A decisão que Ricardo precisa tomar, neste momento crucial, é a chave para destravar o seu destino, para libertá-lo das correntes do passado e para permitir que ele floresça em toda a sua potencialidade. Assim, enquanto nos aproximamos do clímax da história, a tensão palpável paira no ar, carregada de expectativas e incertezas. O que será que o futuro reserva para Ricardo? Será que ele terá a coragem de abandonar a segurança do seu mundo de luxo e se aventurar em um território desconhecido, onde a vulnerabilidade e a entrega são as moedas de troca? Ou será que ele se renderá ao medo e à conveniência, condenando-se a uma existência vazia e desprovida de significado? A resposta, em breve, será revelada, como um raio de sol rompendo as nuvens densas de uma tempestade. A noite, outrora imaculada, agora carregava as marcas de uma batalha silenciosa. O brilho dos talheres, antes um convite à celebração, tornara-se um reflexo das escolhas que moldam o destino, um lembrete de que a verdadeira riqueza reside na capacidade de reconhecer o valor do que realmente importa. Ricardo, aprisionado em sua própria teia de ambição e sucesso, sentiu o peso do arrependimento esmagá-lo, a consciência de que a felicidade genuína não se compra, mas se conquista através de atos de coragem e entrega. Sofia, percebendo a mudança sutil na atmosfera, interrompeu seu monólogo sobre estratégias de mercado, seus olhos fixos em Ricardo com uma mistura de curiosidade e apreensão. Ela pressentia que algo fundamental havia se alterado, que a noite perfeita que ela meticulosamente planejou estava prestes a desmoronar. Em seu íntimo, talvez, ela já soubesse que o homem à sua frente estava prestes a fazer uma escolha que a excluiria para sempre de sua vida. O olhar de Ricardo, desviando-se do brilho superficial de Sofia, encontrou os olhos de Ana, que aguardava pacientemente, a bandeja ainda equilibrada em sua mão. Em seu semblante não havia julgamento, apenas uma serenidade que emanava de uma força interior inabalável. Era como se ela compreendesse a complexidade da situação, as lutas internas que dilaceravam Ricardo, e estivesse disposta a oferecer-lhe uma chance de redenção. Naquele instante, Ricardo percebeu que o ouro e o poder que ele tanto almejara eram meras ilusões, incapazes de preencher o vazio em seu coração. A verdadeira riqueza, ele compreendeu, residia no amor que ele havia negligenciado, na família que ele havia abandonado, na oportunidade de construir um futuro onde a compaixão e a honestidade fossem os pilares de sua existência. A gravidez de Ana, outrora um choque, agora se revelava como uma dádiva, uma chance de reescrever sua história e de se tornar o homem que ele sempre soube que poderia ser. Com um suspiro profundo, Ricardo se levantou, sua cadeira raspando o chão em um som que ecoou pelo restaurante. Sofia o observou com os olhos arregalados, a incredulidade estampada em seu rosto. Ele ignorou seus protestos silenciosos, sua atenção focada em Ana, a mulher que detinha a chave para sua redenção. Aproximando-se dela, Ricardo estendeu a mão, hesitante, como se temesse que ela pudesse desaparecer como uma miragem. Ana, com um sorriso terno, depositou a bandeja sobre uma mesa próxima e aceitou sua mão. Seus dedos se entrelaçaram, selando um pacto silencioso, uma promessa de que, a partir daquele momento, eles trilhariam um novo caminho juntos, um caminho pavimentado com amor, perdão e esperança. Deixando Sofia para trás, Ricardo conduziu Ana para fora do restaurante, para a noite estrelada que se estendia sobre a cidade. O futuro, incerto e desafiador, os aguardava. Mas, pela primeira vez em muitos anos, Ricardo sentiu uma paz profunda, a certeza de que ele estava, finalmente, no caminho certo. A verdadeira prática, a jornada da transformação, começava agora. Se essa história tocou seu coração, deixe o seu like, se inscreva no canal Coração em Palavras e compartilhe com alguém que precisa lembrar que nunca é tarde para recomeçar. Nos conte nos comentários, você acredita em segundas chances?
Acompanhe o canal para mais histórias emocionantes como esta, onde o amor, o perdão e a esperança são os verdadeiros protagonistas.